O rei Salomão, sem dúvida, destaca-se como uma figura intrigante em toda a narrativa bíblica. Foi um rei bíblico que desempenhou um papel significativo na história do antigo Israel. Ele é frequentemente lembrado por suas realizações, sabedoria e construções notáveis. Salomão é uma figura proeminente tanto no Antigo Testamento da Bíblia como no Alcorão. Mesmo aqueles que não seguem a fé cristã encontram nele uma fonte de admiração, considerando um exemplo de homem a ser emulado. De acordo com a tradição bíblica, Salomão era filho do rei Davi e Batseba, cujo nome significa amado por Deus, experimentou o amor divino desde cedo, sendo escolhido como rei de Israel, apesar de outros filhos de Davi estarem na linha de sucessão. Ele sucedeu seu pai como o terceiro rei de Israel por volta de 970 a.C. Ele é conhecido por ter consolidado o reino de Israel, estabelecendo uma administração eficiente e promovendo relações comerciais. Seu reinado é frequentemente lembrado como uma época de paz e prosperidade. A história mais famosa associada a Salomão é o episódio em que ele demonstra sua sabedoria ao resolver uma disputa entre duas mulheres que afirmavam ser a mãe do mesmo bebê. Ele sugeriu cortar o bebê ao meio, com cada mulher recebendo metade, mas a verdadeira mãe rapidamente se identificou, preferindo que o bebê fosse dado a outra mulher a vê-lo morrer. Outro aspecto notável do reinado de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém. Este templo tornou-se o centro espiritual e religioso do povo de Israel. A construção do Templo de Jerusalém, muitas vezes chamado de Primeiro Templo, é um evento significativo na história bíblica e desempenhou um papel crucial na vida religiosa e política do antigo Israel. O relato mais detalhado sobre a construção do templo pode ser encontrado nos livros bíblicos de 1 Reis e 2 Crônicas. O templo foi construído por Salomão, o filho do rei Davi, por volta do século X a.C., após a unificação das tribos de Israel. A ideia de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança e servir como local central de adoração foi inicialmente concebida por Davi, mas a tarefa de efetivamente construir o templo foi dada a seu filho Salomão. Os principais detalhes da construção e design do templo são descritos em 1 Reis 6 e 7 e 2 Crônicas 3 e 4. O local escolhido para a construção foi o Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão tinha oferecido seu filho Isaque como sacrifício, de acordo com a tradição bíblica. Salomão empregou o arquiteto fenício Hiram para projetar o templo. Os materiais utilizados incluíam cedro do Líbano para a estrutura principal, pedras lavradas e polidas para revestir as paredes internas, ouro para decorar e cobrir partes específicas, e outros materiais preciosos. O templo tinha aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era composto por 3 partes principais: o pórtico, o lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos abrigava a Arca da Aliança e era separado do restante do templo por um véu. A construção do templo levou 7 anos para ser concluída. Após a conclusão, Salomão realizou uma cerimônia de dedicação solene, que incluiu a transferência da Arca da Aliança para o Santo dos Santos. Durante a cerimônia, a glória de Deus encheu o templo, simbolizando sua presença entre seu povo. O Templo de Jerusalém se tornou o ponto central da adoração no antigo Israel. Foi considerado a casa de Deus na terra e o local onde sacrifícios e rituais religiosos eram realizados. A construção do templo é vista como um marco importante na história religiosa e política do povo de Israel, e sua destruição, posteriormente, teve um impacto profundo na fé e na identidade do povo judeu. No entanto, apesar de suas muitas realizações, o reinado de Salomão também é lembrado por ter levado à divisão do reino após sua morte, com 10 tribos formando o reino de Israel no norte e 2 tribos formando o reino de Judá no sul. A figura de Salomão tem influenciado a cultura e a tradição religiosa ao longo dos séculos, sendo referência tanto no judaísmo quanto no cristianismo e no islamismo. Sua sabedoria e as histórias associadas a ele continuam a ser fonte de inspiração e reflexão para muitos. Além disso, Salomão é acreditado por escrever vários livros da Bíblia, incluindo o livro de Provérbios, que é uma coleção de ensinamentos sábios e conselhos práticos, e o Cântico dos Cânticos, que é uma poesia lírica muitas vezes interpretada como uma alegoria do relacionamento entre Deus e seu povo. Entretanto, Salomão cometeu em sua trajetória vários erros ao herdar o trono. O primeiro erro de Salomão foi sua mornidão espiritual, evidenciada pelo afastamento dos caminhos do Senhor.
Apesar de iniciar seu reinado com uma sabedoria extraordinária, ele cedeu à sedução de mulheres estrangeiras, desobedecendo a ordem divina de não se aliar a povos idólatras. O desvio de Salomão levou à construção de altares para deuses pagãos, resultando em um coração dividido entre Deus e as influências estrangeiras. Consequência, Deus se indignou contra Salomão, anunciando a divisão da nação após sua morte. A mornidão espiritual comprometeu a liderança de Salomão, afetando a nação que ele governava com sabedoria. O segundo erro de Salomão foi sua ganância, visível na imposição de pesados impostos sobre o povo de Israel para sustentar seus projetos grandiosos e seu estilo de vida luxuoso. Ele, mesmo após ser reprovado por Deus, persistiu nessa postura egoísta, prejudicando seus súditos. A ganância levou à exploração do povo, causando descontentamento e dificuldades. O peso dos impostos gerou uma insatisfação que se manifestou após a morte de Salomão, quando o povo clamou por um governo mais justo. O terceiro erro de Salomão foi sua busca desenfreada por riquezas e prazeres materiais. Mesmo sendo o homem mais rico do mundo, ele não encontrou satisfação. Essa obsessão o levou a um estilo de vida egocêntrico, centrado em suas conquistas materiais, ignorando as necessidades do próximo. A vida centrada em si mesmo levou à falta de compaixão e empatia pelos outros. Em suma, os três erros de Salomão refletem uma progressão espiritual negativa. A mornidão espiritual inicial abriu caminho para a ganância, que, por sua vez, alimentou a busca desenfreada por riquezas e prazeres materiais. Esses erros tiveram consequências profundas na liderança de Salomão e na nação de Israel, destacando a importância de manter uma fé fervorosa, evitar a ganância e priorizar uma vida alinhada aos princípios divinos. Ao refletir sobre sua jornada, Salomão reconheceu a futilidade de seus empreendimentos materiais. Seu egoísmo e busca incessante por riquezas o afastaram da verdadeira alegria. A lição é clara: é preciso vigiar contra a mornidão espiritual, a falta de compaixão pelo próximo e a ganância que obscurecem a busca pela presença de Deus. Salomão, ao final de sua vida, compreendeu que pequenas brechas em sua fé levaram a grandes quedas. Reconhecer os erros, buscar o perdão e retomar a jornada conforme a vontade de Deus são passos essenciais. Que o Espírito Santo nos conceda discernimento para evitar as armadilhas da mornidão espiritual, egoísmo e ganância, vivendo uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. Espero que tenham apreciado o conteúdo do vídeo e as reflexões compartilhadas. Se você gostou e deseja receber mais mensagens inspiradoras, peço que se inscreva no canal e clique no botão de curtir. Sua inscrição e apoio são fundamentais para continuarmos compartilhando mensagens significativas.